Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas aqui no nosso canal do curso Pregação Fiel. Esse é um canal que existe para abençoar você no conhecimento da palavra do Senhor, especialmente na área da pregação expositiva. Hoje eu vou ter uma aula um pouco diferente, uma aula mais no tom de palestra do que aula propriamente dita. Falar um pouco sobre o que é pregação expositiva, o que não é pregação expositiva, como podemos perceber a pregação expositiva na Escritura. Então, eu vou discorrer com vocês aqui por alguns instantes, por breves instantes, sobre algumas temáticas que são importantes aí. Algumas perguntas que os alunos fazem sobre pregação expositiva, e eu queria, para responder essas perguntas aí, compartilhar com vocês a minha tela aqui e a gente crescer junto aí no conhecimento da pregação expositiva. O tema dessa palestra, vamos dizer assim, dessa reflexão de hoje, eu dei o seguinte: a pregação expositiva e a Bíblia. Eu vou falar sobre isso, falar sobre essa relação que existe entre pregação expositiva e a Bíblia. Mas desde já eu peço que você curta aí logo o nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho aí e compartilhe com mais pessoas para que possamos abençoar ainda mais pessoas e elas possam desenvolver mais ainda nessa área de pregação e, consequentemente, abençoar a vida de outras pessoas, certo? Então, ao falar sobre pregação expositiva, eu preciso, antes de mais nada, antes de tudo, eu preciso primeiramente discorrer com vocês sobre o que não é pregação expositiva. Isso é uma parte importante, porque eu dizer o que não é ajuda você a entender o que é. O que não é pregação expositiva? Há um conceito sobre pregação expositiva que nós encontramos de forma geral em muitos lugares, e ele está descrito aqui entre aspas, certo? O sermão expositivo diz esse conceito geral. É aquele no qual o tema e as divisões são extraídas de um texto que tenha mais de 4 versículos, assim como no sermão textual, você lê a Escritura, expõe e aplica o texto. Basicamente, o que distingue o sermão textual é a extensão do texto bíblico utilizado. Ora, esse é o conceito comum em geral, como eu falei para vocês, do que é a pregação expositiva. Só que esse conceito está equivocado, certo? Eu vou deixar bem claro. E esse é o conceito que mais se ensina na maioria dos seminários. O que é pregação expositiva e o que é pregação textual. A pregação expositiva é acima de 4 versos. E pregação textual é abaixo de 4. O que distingue nessa visão, infelizmente, entre pregação textual e pregação expositiva é a extensão da passagem. Porém, isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês por que não é verdade logo mais. Pregação expositiva não é simplesmente um comentário corrente sobre uma passagem da Escritura. Algumas pessoas, quando começam a comentar um texto, começam a explicar, a falar coisas concernentes a um texto, e terminam por aí, infelizmente, pensam que talvez aí tenham pregado expositivamente. Não. E o pior é que as pessoas que ouvem tais pregações, esses pregadores muitas vezes afirmam: estou pregando expositivamente, estou ali explicando o contexto, ali da passagem, o sentido na língua original. As pessoas ouvem esses pregadores e, de certa forma, acabam entendendo erradamente que aquilo é pregação expositiva, porque esses pregadores acabam transmitindo essa ideia. Então, isso não é pregação expositiva, não é comentar um texto, comentar uma passagem da Escritura, de forma alguma. Também não é uma sucessão de estudos de palavras ligados frouxamente por algumas ilustrações. E muitas pessoas que fazem isso, elas pegam
uma palavra no original, e aquela palavra no original tem vários possíveis significados. Elas pegam cada significado daquele possível significado e vai fazendo uma aplicação, ilustra, conta uma história, baseado só nos significados possíveis daquela palavra. E chamam isso de pregação expositiva. Também isso não é pregação expositiva. Também pregação expositiva não é uma simples exposição quanto ao sentido de um versículo, ou de uma passagem, ou de um parágrafo. Né? Você já deve ter visto aí alguns pregadores pregarem de verso a verso. Né? Até nos salmos, né? Alguns pregadores vão pregando versículo por versículo, né? Verso por verso. E vão pregando de domingo após domingo, culto após culto, né? Verso atrás de verso, e acham que assim estão pregando expositivamente. Também não estão. Até porque nos salmos nós entendemos que é um livro poético, e por ser um livro poético, o autor não está muito preocupado com a organização cronológica, né? Ele está mais preocupado ali em transmitir as suas emoções, lógico, as emoções carregadas de teologia, né? De falas para Deus e de falas, como podemos dizer, do conhecimento de Deus, mas para ser de fato uma pregação expositiva no Salmo, não necessariamente temos que ser de verso a verso, até porque, às vezes, um verso é repetido pelo verso seguinte, dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Eles usavam isso apenas para enfatizar uma verdade, e não para fazer de cada expressão daquela uma nova ideia. Né? Há muito paralelismo nos Salmos, né? Eu falo bastante sobre isso, sobre paralelismo também no nosso curso, mas há muito paralelismo no Salmo, e, infelizmente, alguns pregadores acham que, se forem explicando sentença por sentença, ali estão pregando expositivamente, quando não. A intenção do autor não foi essa. Ele escreveu um salmo, por exemplo, para transmitir uma ideia completa, com várias temáticas, que elas podem ser reagrupadas para que possam ser melhor ensinadas. Né? Então, não é simplesmente uma exposição quanto ao sentido de um versículo, não. Não é simplesmente também descrever algumas lições encontradas no texto. Não é só chegar ali e dizer assim, eu começou a ler, leu, encontrou uma verdade, pronto. Uma verdade, às vezes, até moral. Pega uma história ali, começa a ler e vê ali alguma fala sobre obediência, alguma fala sobre confiança, e aí tira uma lição, e dali começa a aplicar para a igreja e termina o sermão. Também não é simplesmente isso. O que é pregação expositiva? Bom, nada melhor do que a Bíblia para responder para a gente o que é, de fato, pregação expositiva. Lucas, por exemplo, lá em Lucas 24, capítulo 24, versos 25 a 27, nós encontramos aí os discípulos a caminho de Emaús. Eles se encontram com Jesus aí, o Jesus encontra com eles nesse percurso. E Jesus começa a falar sobre algumas coisas importantes. Eu vou ler aqui o texto para eu não errar com vocês. Lucas 24, verso 25 a 27, que diz: Então lhe disse Jesus: Honestos, tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ora, se nós formos perceber aí, o que Jesus fala do que os profetas disseram, e do que Moisés também dissera, né? E ele começa a expor, expunha-lhes, diz o texto, explicava-lhes, clareava o que a respeito de Cristo constava na Escritura. Então, quando o próprio Jesus vai falar sobre si mesmo,
Ele usa a Escritura, só que ele não simplesmente comenta, fala alguma coisa, mas ele começa a explicar, clareando, fazendo com que os discípulos ali compreendessem que sobre Cristo é que os profetas e a lei de Moisés falavam. Um outro texto que eu posso usar também, para nos ajudar a entender aqui, é o texto de Atos, capítulo 17, de 1 a 4. Diz o texto: arrasou com eles, só um trecho, né, que eu separei aqui do verso 2 ao 3. Arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando o que estava acontecendo. Olha, eu vou ler o texto também para não errar com vocês. Mas aqui o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho. Quando ele está pregando o Evangelho, segundo o costume dele, ele foi ali, né, para pregar o Evangelho, como de costume, nos sábados. Ele arrasou com as pessoas ao seu redor na sinagoga dos judeus e começava a falar sobre isso. Ele arrasou, ele começou a falar sobre a Escritura, expondo, explicando, clareando e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então, Paulo começa a mostrar na Escritura, explicando o significado da Escritura, clareando o significado do texto, mostrando que a necessidade de Jesus ter vindo para ser o Salvador. Que Jesus era o Salvador do povo de Deus. Então, o que Paulo faz em Atos é a mesma coisa que Jesus faz em Lucas. Paulo fala sobre a Escritura e explica, demonstra. Ele clareia em relação às verdades sobre Cristo, contidas na própria Escritura. Em terceiro lugar, um outro texto que eu separei aqui para a gente é o de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao verso 12. O texto diz assim, eu vou ler todo o texto também para não errar com vocês. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado, e não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam escrutar. Pedro aqui está também usando alguns termos, mostrando que os profetas fizeram ao anunciar a verdade sobre Cristo. Para anunciar a verdade sobre Cristo, em muitas ocasiões, os profetas indagaram, inquiriram e investigaram atentamente. Então, são termos que Pedro usa para demonstrar que se eles indagaram, inquiriram e investigaram, eles fizeram isso em algum lugar. E eles fizeram isso na escritura que já estava escrita até aquele presente momento. Nesse contexto, então, um papel dos profetas era pesquisar e estudar a Escritura. E ele diz que a eles foi revelado coisas que nem mesmo eles entendiam e foi anunciado para depois. Então, nesse contexto, nós percebemos aí que tanto Lucas, quanto Atos, quanto Pedro, são textos que falam sobre o tipo ou uma forma do que é pregação. A pregação de Jesus expunha. A pregação de Paulo expondo. A pregação dos profetas era baseada na investigação, na pesquisa. Então, juntando essas três passagens, podemos compreender aí, então, primeiro, que o processo de pregação expositiva passava por uma pesquisa,
por uma explicação de forma a demonstrar como eram as coisas. 3 coisas aí podemos aprender: investigação, a explicação, demonstração. São 3 partes aí, 3 princípios que são encontrados no DNA da pregação expositiva. Podemos conceituar o que é pregação expositiva, então. Pregação expositiva é uma investigação acurada da Escritura, seguida de uma explicação eficaz e contextual das verdades contidas no texto, que exorta o ouvinte ao arrependimento, fé, obediência e ou amadurecimento. Essa ideia. Esses 3 textos mostram essa junção de elementos e deixam claro em relação à investigação, à explicação, também ao propósito, que é convidar ao arrependimento, à fé, obediência e amadurecimento. Isso é pregação expositiva. Esse é um bom conceito do que seria a pregação expositiva, de acordo com as Escrituras. A presença da pregação expositiva na Escritura, nós podemos encontrar um texto importante aí para falarmos sobre isso. O Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 1, até o capítulo 9, verso 5, capítulo 1, verso 6, até o capítulo 9, verso 5, nós encontramos aí na fala, na composição de Moisés, o que seria a pregação expositiva. Do capítulo 1, verso 6 até o 5:33, nós encontramos aí uma exposição. Moisés começa a falar de coisas que já haviam sido reveladas a ele. Ele já havia escrito em outros livros. Depois, no capítulo 6, do verso 1 até o capítulo 9, verso 5, nós encontramos aí a exortação que Moisés faz, baseado nessa exposição que ele já havia feito. Ele convida o povo à obediência, ou ele faz uma aplicação daquilo que ele já havia proferido na sua exposição. Então, Moisés está fazendo isso, está explicando, e nessa explicação, baseado nessa explicação, ele está convidando, ele está convocando, ele está aplicando o texto bíblico que ele já havia aprendido. Então, digamos que Moisés foi o precursor da pregação expositiva. Segundo também, pegando um texto do Antigo, agora pegando um texto do Novo, em Mateus 5, esse é um texto menor, dá para a gente estudar todo ele. O de Deuteronômio, eu convido você a fazer essa análise, se você quiser. Você pode perceber essa é a estrutura aí no que eu acabei de falar de Deuteronômio, na exposição e exortação, aplicação. Você vai perceber lá que Moisés realmente faz isso. Ele expõe, ele explica e depois ele exorta. E aqui em Mateus, capítulo 5, é o sermão do nosso Senhor, mais conhecido como Sermão do Monte. Jesus também faz isso, ele faz isso em vários momentos. Mas eu separei aqui somente esse, porque eu acho suficiente para o que a gente tem para falar hoje para vocês. Capítulo 5, do verso 21, por exemplo, nós vamos encontrar aí Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ora, o que está acontecendo aqui é o seguinte, e isso vai acontecer em vários momentos. Em várias temáticas, Jesus começa a falar sobre a interpretação que os líderes tinham da época. E quando ele faz referência a isso, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Mas quando Jesus falava de algo em relação à Escritura, ele dizia: está escrito. Então, nesse contexto aqui, Jesus está fazendo o seguinte: ele está explicando corretamente um texto que estava erradamente sendo explicado pelos líderes daquela época. Então, Jesus está ali no seu papel de explicar o texto.
E ao mesmo tempo que ele explica o texto, ele começa a fazer várias aplicações. Ele começa a fazer aplicações tal qual ele fala, por exemplo, no verso 23 ao verso 26. Ele diz, olha, se tá a tua oferta, for trazer uma oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa de lado, resolve lá, depois você volta. Ele começa a mostrar qual seria a conduta correta, baseado nessa explicação que ele havia dado. Isso ele faz em vários momentos, né? Ele vai fazer isso até no final do capítulo. Do amor ao próximo, por exemplo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E aí ele começa a exortar esses irmãos, baseado nessa explicação que ele já havia dado. Ele começa a argumentar com eles. Se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? E ele conclui, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, o que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa que Moisés fez. Moisés explicou e, baseado na explicação, exortou ou aplicou para o povo. Jesus está fazendo a mesma coisa. A diferença é que Jesus está aqui corrigindo uma má interpretação dos líderes religiosos, mostrando qual é a interpretação correta e, baseado nessa interpretação correta, nessa explicação agora, ele faz uma exortação, um convite, uma orientação prática de como deve se viver à luz dessa explicação que ele acabou de dar. Jesus vai fazer isso, vai ilustrar, vai exortar e aplicar em vários momentos. Enfim, o que nós percebemos na Escritura, então, no conceito, é que a aplicação surge de uma explicação do texto. Não tem como deixar de lado o texto. Não tem como aplicar sem, de fato, fundamentar essa aplicação no texto que tem-se em mãos. Isso é parte da pregação expositiva. A pregação expositiva para um ministério pastoral também, segundo a Escritura, é um ponto importante para a gente. De uma forma geral, vemos o papel da pregação expositiva na Escritura, mas em muitos momentos a pregação expositiva também é conduzida, orientada para os ministros, a fim de que eles também preguem. Isso é feito na Escritura. A pregação expositiva está intimamente ligada com a fidelidade no ministério. Verso 6 do capítulo 4 de 1 Timóteo diz, expondo essas coisas, explicando essas coisas, clareando essas coisas, tornando essas coisas claras aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Em outras palavras, sem uma exposição clara, concisa, correta da Escritura à igreja, não tem como ser um bom ministro. Ou seja, um bom ministro do Evangelho tem em suas mãos e em seus lábios a exposição da Escritura. Não tem como ser um bom ministro sem expor corretamente a Escritura. Também é fato que, nesse verso, fica muito claro que é necessário a exposição da Escritura para que os irmãos, a igreja, seja alimentada. Essa relação de alimento para com a igreja e explicação da Escritura são duas coisas que não podem ser dissociadas, estão intimamente relacionadas. A ideia é que toda a igreja esteja constituída por bons ministros, bons expositores, a fim de que a igreja seja bem alimentada. A pregação expositiva é a maneira pela qual a igreja deve ser corrigida e animada também. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, nós encontramos, principalmente no verso 2, Paulo dizendo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. Ele mostra aqui, então, que a pregação da palavra
tem um elemento imprescindível que é a correção. Quando nós expomos, clareamos, explicamos a Escritura, o Senhor está corrigindo a vida da sua igreja. Ele está repreendendo aos irmãos que estão faltosos. E ele também está exortando, animando, com toda a paciência. O Senhor faz isso através da pregação expositiva. Então, todo bom pregador, todo bom ministro, prega expositivamente justamente porque isso serve para corrigir, para repreender, para exortar, para alimentar o povo de Deus. Sem a pregação expositiva, não tem como essas coisas surgirem, porque esse é o meio pelo qual Deus estabeleceu alimentar o seu povo, corrigir o seu povo, fazer a sua igreja cada vez mais ser edificada. Olha os resultados da pregação expositiva. Bom, eu separei aqui pelo menos dois momentos da história da igreja em que nós, na Escritura, que nós vemos aí os efeitos da pregação expositiva. Um no Antigo e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós podemos perceber o seguinte. O resultado que nós percebemos aqui é a alegria para a vida cristã. No capítulo 8 de Neemias, eu não vou ler todo o texto, mas você pode ler depois em casa e checar isso. Nós vamos perceber aí que quando Esdras leu a lei foi lida para que todo o povo pudesse entender. Isso do verso 1 a 4. Depois, o que acontece? A lei foi explicada e ensinada ao povo. O povo não simplesmente foi deixado na leitura simples da Escritura. Até porque o povo não tinha condições, naquele momento, de entender o que se lia. Por quê? Porque eles tinham passado vários anos, tinha uma geração ali que talvez nem conhecesse de fato a Escritura, foram cativos da Babilônia, e aí eles regressaram agora para Jerusalém, para a terra prometida. E agora Esdras, que era um escriba, estava juntamente com os levitas também, seus assistentes ali, estavam explicando porque muitas das coisas que o povo estava lendo ou ouvindo a leitura não estavam compreendendo. E aí, então, o papel de Esdras, juntamente com os outros líderes, é de explicar o que se lia, é ensinar o povo sobre aquilo que se estava lendo. E o terceiro elemento é que a lei foi aplicada ao povo para lhes trazer alegria. Quando o povo começa a ouvir a explicação, percebe que está em grave pecado, contradizendo o que está acontecendo ali, o que está sendo lido na lei. Então, o povo percebe, então, que eles estavam cheios de pecados, por estarem desobedecendo a lei, à medida em que a lei foi explicada para eles. E eles começam a chorar. E os levitas dizem, não, baseado na lei, baseado naquilo que tinham lido e explicado também, os levitas começam a dizer assim, não, eu sei que dói, mas hoje, nesse dia que nós resolvemos ler a Escritura e explicar para vocês, é dia de alegria. Então vão comer carnes gordas, vão se regozijar com os vizinhos, porque é dia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas não simplesmente disseram aquilo ali do nada. Eles disseram para o povo fazer isso, se alegrar, baseado no que a própria lei estava dizendo. Você pode checar bons comentários desse texto e você vai constatar isso também na sua pesquisa. Então, qual é o resultado que a gente vê da pregação expositiva? Alegria. Alegria para a vida cristã. Porque à medida em que nós somos confrontados com a Escritura, ao mesmo tempo também nós somos orientados em como viver uma vida para o Senhor, viver uma vida de plena satisfação com Ele. E por último, o resultado da pregação expositiva agora no Novo Testamento é conversão e amadurecimento. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 2, é um sermão bem conhecido, que é o sermão de Pedro, em Atos 2, do verso 1 ao verso 4, nós encontramos aí a descida do Espírito Santo, né? Verso 1 a 4. O Espírito Santo desce e, digamos, e paira ali como se fosse
né, fogo sobre a cabeça dele, vamos dizer assim. Lucas relata como se fosse línguas como de fogo, né, pairou ali sobre ele, sobre os apóstolos. Aí o que acontece do verso 5 até o verso 13? Nós encontramos os apóstolos falando nas línguas dos judeus vindo de outras nações. Os judeus, muitos judeus moravam em outras regiões, moravam em outras localidades. Nesse período festivo vieram para Jerusalém e os apóstolos começaram a falar na língua desses judeus, né, que falavam outras línguas ali, né, naquelas regiões, e os apóstolos começam a falar nessa língua deles. E aí eles ficam logo atônitos, surpresos, e até ficam achando que os apóstolos estão embriagados. E aí o que acontece? Do verso 14 até o verso 36, nós encontramos aí a pregação expositiva de Pedro. O que essa pregação expositiva consiste? Pedro ali começa a explicar o que está acontecendo, só que ele faz, de uma certa forma, ele começa a citar texto, cita o profeta Joel, cita Salmos, várias passagens de Salmos, ele vai citando textos e explicando, citando e explicando, citando e explicando, citando e explicando o tempo todo. Ele vai mostrando, baseado na Escritura, a verdade sobre Cristo, verdade sobre o preenchimento com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Do verso 41, 47, nós encontramos aí um outro elemento, que é o efeito da pregação expositiva. Uma vez que Pedro ali pregou expositivamente, que ele explicou toda a passagem, as pessoas começam a ficar atordoadas. O que faremos? Ele disse: creio e sejam batizados. Mas o efeito disso está no verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí, do verso 42 ao 47, que é um texto bem conhecido, mostra esses efeitos. Perseverar na doutrina, na oração, na comunhão, enfim, todas aquelas coisas que nós já sabemos também dessa passagem, né? Vendiam suas propriedades, tinham singeleza de coração, eles também perseveravam unânimes diariamente no templo, enfim. Nós encontramos aí dois elementos importantes, então. No primeiro de Neemias, encontramos aí alegria. A alegria surgindo, né, baseado nas Escrituras. Um efeito da pregação é a alegria. Pregação expositiva. E segundo, é conversão e amadurecimento. Essas duas coisas nós encontramos aqui nesse trecho de Atos, capítulo 2. O Pedro prega na unção do Espírito, e aí o que acontece? A conversão de muitas pessoas. Mas eles não param por aí. Através da pregação dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, eles amadurecem cada vez mais, desenvolvem virtudes cristãs, e aí demonstram cada vez mais uma mudança de vida, uma vida cristã cada vez mais saudável. Então, nós temos aí esses elementos sendo discorridos aqui nas Escrituras, né? E nisso nós podemos, então, posso aqui, então, conversar com vocês e deixar bem claro que a própria Bíblia fala sobre pregação expositiva e ela orienta sobre como deve ser a pregação expositiva ou dá princípios presentes na própria pregação dos apóstolos, de Jesus, dos profetas e de tantos outros. Então, pregação expositiva não é uma invenção da modernidade. Pregação expositiva é uma criação de Deus, registrada nas páginas da Escritura, repetida por vários e vários servos de Deus fiéis e, consequentemente, vez ou outra na história da igreja, Deus vai suscitando pessoas para pregarem expositivamente, para seguirem esses passos orientados pela Escritura. Isso é pregação expositiva. Pregação expositiva é uma criação de Deus.
é uma recomendação de Deus, é uma orientação de Deus, é uma forma que Deus alimenta o seu povo. Então, a pregação expositiva serve de alimento para o povo, mas também é uma recomendação que Deus dá aos ministros para que preguem dessa forma e assim a igreja seja edificada e os ministros sejam considerados fiéis, ou como disse Paulo em Timóteo, serão bons ministros do Evangelho. Baseado nisso, então, eu convido você a pregar expositivamente, a aprender mais sobre isso. O Senhor quer que você faça isso. Então, cresça junto conosco no conhecimento da pregação expositiva e vamos juntos sermos edificados e sermos instrumento de edificação de outras pessoas. Dá o seu like aí, compartilha para que mais pessoas possam aprender mais sobre pregação expositiva e crescerem junto conosco para a glória do nosso Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você. Se você está assistindo esse vídeo, procure também, se você estiver mais interessado em aprender mais de forma mais sobre pregação expositiva, também você pode procurar recomendações aí sobre o nosso curso de pregação. Tem um curso de pregação especial para você, você pode ver se as inscrições estão abertas. Procure aí no link do vídeo e você vai encontrar maiores informações sobre o curso de pregação expositiva ao alcance de todos e com certeza você estará crescendo ainda mais no conhecimento da pregação expositiva. Deus abençoe você e eu fico por aqui até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Até mais!